Exame presencial. Caderno de questões. Questão 1. A gestão de projetos constitui um conjunto de práticas que permitem utilizar técnicas de planejamento, execução e controle de projetos, independentemente de sua natureza. A resposta válida é a letra C. 1, 2 e 4 somente. 1. Permite alcançar objetivos com melhor qualidade e gerenciamento de riscos. 2. Motiva os funcionários quando estes recebem feedbacks detalhados após cada etapa cumprida. E 4. Considera cenários otimistas e pessimistas na definição de estratégias. Alternativa inválida. 3. Reduz o comprometimento com a instituição pelo fato de ser conduzido por equipe própria. Questão 2. O mundo está em constante mudança. Os fenômenos econômicos, os cenários mercadológicos, bem como o ambiente interno das organizações, sofrem alterações cotidianamente. Em razão dessa realidade, as empresas têm adotado a gestão de projetos como mecanismo para lidar com as mudanças. É válido o contido em... A resposta correta é a letra B. B, 1 e 3 somente. 1. A gestão de projetos utiliza as funções administrativas típicas do processo de gestão. E 3. Os projetos têm ciclo de vida determinados, com tempo de início e término definidos. Alternativas erradas ou distratoras é a 2. Os membros da equipe de projetos determinam as metas de qualidade, custo, tempo e escopo. Não são os membros da equipe. Geralmente é o proprietário do projeto, juntamente com que passa para o gerente de projeto, não os membros. E 4, também errada, a gestão por projetos trabalha com processos contínuos, comuns nas organizações. Não, são projetos, como diz a número 3, com ciclos de vida determinados, com tempo de início e término definidos. Não são processos contínuos. Analise a imagem a seguir. Ela servirá de referência para as questões 3 e 4. Vamos projetar. Nós temos aqui a imagem de sobreposição dos grupos de processos em cada fase. Essa imagem é para ser analisada, pois ela servirá de referência para as questões 3 e 4. Ela apresenta o nível de atividade e o tempo. O tempo conta com início, duração e término. E os níveis são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Questão número 3. De acordo com a imagem apresentada, é correto afirmar que o processo de controle, de acordo com o gabarito, é a letra D. Está presente indistintamente nas etapas do ciclo de vida. É errado
colocar: se destaca no processo de iniciação do projeto. O controle não está no processo de iniciação, ele está em todo o processo. O PMBOK fala que antigamente ele aparecia no final do processo de iniciação, ou seja, dentro do processo de execução. Mas isso foi alterado para todo o processo, todo o projeto, para minimizar os riscos e chegar com mais satisfação ao resultado esperado pelo cliente e pelos objetivos do projeto. É errado colocar que é acentuado na fase de encerramento do projeto, porque aqui ele está concluindo. É errado dizer que ele se apresenta na definição do projeto e seus objetivos, não, em todas as fases. E é errado dizer que é realizado durante a execução, em detrimento das demais fases. Isso ficou no passado, agora em todo o processo. E também a questão 4, utilizando a imagem, ainda sobre o ciclo de vida, identifique a resposta correta. Essa questão 4, ela foi anulada no último exame. Questão 5. O gerenciamento de projetos envolve várias áreas de conhecimento. Dentre elas, uma responde especificamente pelo mapeamento dos processos, que pela integração gerará o produto esperado e em consonância com as expectativas do cliente. Isso se refere ao alternativa A, gerenciamento do escopo. É o escopo que traz o mapeamento, integrando e gerando o produto esperado através dos objetivos e expectativas do cliente. Gerenciamento do escopo. Não é gerenciamento das comunicações, não é gerenciamento dos riscos, não é gerenciamento da integração e não é gerenciamento da qualidade. É o gerenciamento do escopo. Alternativa é questão 6. Uma das práticas utilizadas em gerenciamento de projetos é estabelecer quem será o responsável pela atividade a ser desenvolvida na etapa de execução. Essa definição ocorre normalmente na fase de planejamento e, para que fique registrada e disponível a todos da equipe, utiliza-se uma matriz denominada. As alternativas são matriz Gucci, matriz Hasse, matriz de posicionamento, matriz de prioridades e matriz de comunicação. Qual será a matriz que ajuda a definir o responsável? A matriz Hasse. O R é de responsável. Quem é o responsável por trabalhar na tarefa? O A é de aprovador. Quem tem autoridade para aprovar tarefa ou etapa? O C é de consultado. Quem deve ser consultado para participar da tarefa? E o I é de informado. Quem deve ser informado a respeito do status da tarefa? Questão 7. Uma organização não governamental está buscando recursos para a construção de um hospital para atender a população de uma pequena cidade, mas não possui nenhum dado referente à quantidade de leitos necessários para atendimento. Esses dados são vitais para a definição do prazo de conclusão da obra e dos recursos necessários. A Prefeitura, com o intuito de prestar auxílio, realizou uma pesquisa e identificou as informações necessárias ao planejamento do projeto. Tais dados serão utilizados para definir as... Então, se uma ONG quer apresentar um projeto buscando recursos
para criar hospitais e não tem a quantidade de hospitais, e a prefeitura se coloca à disposição para ver quantos leitos são necessários, os dados levantados pela prefeitura e passados para a ONG são o quê? São as premissas, alternativa A, sem o qual será impossível uma exatidão. Mas será que esse recurso ele é suficiente? Será que está faltando? Será que sobrou muita coisa? Então são as premissas do projeto. É um dado importantíssimo referente à criação do projeto. Questão 8. Homero está à frente de um projeto de transferência de tecnologia que está subdividido em 5 áreas, ou 5 etapas. Após o encerramento da primeira etapa, o proprietário solicita, por conta de mudanças nas condições externas, complementar os objetivos do projeto. Após uma análise, Homero e sua equipe perceberam que as modificações solicitadas não afetarão o produto resultante do projeto. Portanto, para efetivar as alterações, Homero deverá. Se ele já iniciou a primeira etapa, já concluiu a primeira etapa, vem o proprietário e fala que traz um dado, uma mudança, só que ela não impacta o projeto, o produto resultante do projeto. Qual deve ser aqui o melhor caminho? O melhor caminho é alterar o termo de abertura, letra C. Ele não vai mexer no projeto, ele só vai mexer no termo de abertura, na justificativa. Não é mudar o plano de gerenciamento, não é modificar a estrutura analítica, não é trocar a declaração de escopo e não é remodelar as equipes de trabalho. É apenas alteração no termo de abertura. Questão 9. Um projeto pode ter seu início em diversas situações, desde uma necessidade a ser suprida até um novo produto ou uma nova funcionalidade. Um dos primeiros passos para atender essa necessidade é definir as características desse produto ou serviço que será obtido ao final do projeto. Essa definição chama-se escopo do produto, que é o objetivo final de todo o projeto. Escopo do projeto, escopo do produto. O escopo do produto é o objetivo final do projeto. À vista disso, para obter um produto com todas as características levantadas, desenvolve-se o planejamento do projeto, no qual é definido o escopo do projeto. Como vai acontecer como vai se chegar a esse produto? Tendo essas informações como referência e o que preconiza o PMBOK, assinale a alternativa que descreve o escopo do projeto. A alternativa correta da questão 9 é a letra D. A letra D diz que abrange os trabalhos necessários para alcançar os objetivos do projeto. Essa é a função do escopo do projeto. Alcançar os objetivos do projeto. Não é definido pelo gerente de projeto e sem a necessidade de revisão por partes interessadas. Faz sim a revisão. Não é um documento estático, sem possibilidades de ser alterado após sua aprovação. Pode ser alterado sim. Não é determinado unicamente com base nas restrições de orçamento disponíveis. O orçamento não é o que impede a execução do projeto. Ele pode ser um impeditivo, mas buscará angariar recursos para completar esse projeto. E não inclui exclusivamente as atividades de planejamento e execução. Existem outras atividades como iniciação, como controle, como encerramento, como o PDCA, que é o planejar, o fazer, o verificar e o agir. Então a letra D
abrange os trabalhos necessários para alcançar os objetivos do projeto. Questão 10. Os projetos, de modo geral, possuem uma necessidade crítica, que é a definição do escopo, tanto do produto como do projeto. A respeito do gerenciamento do escopo do projeto, analise as atividades a seguir. A alternativa correta da número 10 é a letra D. E a letra D diz que as afirmações ou atividades corretas são a 1, a 2 e a 3 somente. A 4 está errada, falsa. Atividade 1. Elaborar e controlar a estrutura analítica do projeto, EAP, correto. 2. Coletar os requisitos das partes interessadas, stakeholders, correto. 3. Definir o termo de abertura do projeto, TAP, correto. Falso. Estabelecer os stakeholders contrários à realização do projeto, STK. Eles virão, mas não que o projetista tenha estabelecido quais são eles. Questão 11. Para a continuidade do planejamento do projeto de lançamento de um novo produto de limpeza, um dos trabalhos a serem desenvolvidos é a definição do layout da embalagem e dos rótulos a serem utilizados. Haroldo, responsável por essa atividade, informou que, por se tratar de algo que depende do processo criativo, fica difícil definir um prazo para sua conclusão. Por essa razão, decidiu se basear pelo número médio de horas utilizadas em projetos semelhantes, multiplicando-o pela quantidade de desenhos a serem realizados. Essa técnica está autorizada ou preconizada no PMBOK como as alternativas são: estimativa de 3 pontos, estimativa paramétrica, estimativa análoga, análise de Monte Carlo ou regressão linear. A alternativa correta é a estimativa paramétrica. Estimativa paramétrica. A estimativa paramétrica é uma técnica de estimativa em que um algoritmo é usado para calcular o custo ou a duração com base em dados históricos e parâmetros do projeto. A estimativa paramétrica utiliza uma relação estatística dentre dados históricos e outras variáveis, por exemplo, metros quadrados, em construção, para calcular uma estimativa para parâmetros da atividade, tais como custo, orçamento e duração. Então aqui envolve esses três: custo, orçamento e duração. Diferente, por exemplo, das 3 pontos, que vai trabalhar com duração. A exatidão das estimativas de duração de ponto único pode ser melhorada, considerando-se o risco e a incerteza da estimativa. Usar estimativas de 3 pontos ajuda a definir uma faixa aproximada para a duração de uma atividade. E os 3 pontos são: mais provável, TM, otimista, tempo O, e pessimista, tempo P, TP. Então o correto é a paramétrica, que vai trabalhar com dados numéricos, estatísticos, fazendo um cálculo entre custo, orçamento e duração. Questão 12. Vânia está analisando o diagrama PERT-CPM do projeto de lançamento de um novo produto dermatológico. Ela sabe que o caminho crítico é aquele cuja sequência de atividades não pode sofrer nenhum atraso, sob pena de retardar a data de conclusão do projeto ou extrapolar o prazo previsto. Isso posto,
É correto afirmar que o caminho crítico é aquele que possui. A alternativa correta é a letra D. Ausência de folga de tempo em sua execução. Não é disponibilidade de prazo para a execução, porque precisa entregar no tempo. Não é estrutura própria independente do projeto, depende sim. Não são recursos definidos no momento da execução, são definidos no momento do planejamento. E não é o tempo de execução da atividade com folga adicional. Ora, se ele está falando no enunciado que quer entregar no prazo, então não tem tempo adicional, folga adicional. Letra D, ausência de folga de tempo em sua execução, que é o caminho crítico. Questão 13. Desenvolvido por Henry Gantt, no início do século XX, o gráfico de Gantt é largamente utilizado até hoje, devido à sua simplicidade de confecção e entendimento. Sobre essa ferramenta, analise as afirmações a seguir. Questão 13, a alternativa correta é a C. A C, as afirmações corretas são a 3 e a 4. 3. Permite analisar o andamento das atividades e os possíveis impactos por eventuais atrasos. E 4. Apresenta o tempo de duração de cada atividade e as respectivas precedências. Cada atividade é chamada de atividade filho, a sua precedência é atividade pai. É falso que está em 1. Relaciona de forma explícita as pessoas e os papéis desempenhados no projeto. Isso fica a cargo da matriz Rassi, o responsável. E também é falsa 2. Ilustra a aplicação de recursos humanos durante o prazo de duração do projeto. Não, apenas a duração, não o responsável em si. Questão 14. Esta foi anulada no último exame presencial. Ela fala: o gráfico de Gantt permite que equipes envolvidas na elaboração de projetos, durante a etapa de planejamento, façam a adequação dos recursos do projeto ao longo do tempo. Uma das técnicas é identificar quais atividades apresentam folga de tempo para sua realização e postergar o seu início, sem contudo alterar a data de encerramento do projeto. Tendo essas informações como referência, essa técnica é denominada de... A alternativa correta é a letra C, nivelamento. Mas houve aqui uma indução voluntária da banca para a alternativa D, postergação. E o nivelamento é quando existe uma brecha para iniciar o projeto, sem contudo afetar a entrega no prazo. Se um lado, essa postergação se chama nivelamento, por outro, a redução do prazo se chama compressão, por uma pressa em entregar antes do prazo determinado no planejamento ou na fase de iniciação. Nivelamento e compressão. Questão 15. A equipe que está gerenciando o projeto de instalação de Wi-Fi em uma planta industrial, utilizando o detalhamento das atividades elaborado em etapas anteriores, realizou um trabalho de consulta aos possíveis fornecedores no que se refere aos custos envolvidos e aos prazos de entrega dos materiais necessários. O documento resultante desse processo é conhecido como: letra A, escopo de custos; letra B, baseline de custos; letra C, recursos financeiros; letra D, declaração de escopo; e letra E, políticas organizacionais. O gabarito diz que a alternativa correta é a letra B, baseline dos custos. Vamos analisar então o baseline. Temos aqui alguns exemplos de baseline, como a linha de base, a versão aprovada de um produto de trabalho
que só pode ser alterada através de procedimentos de controle de mudança formal e é usada como base para comparação com os resultados reais. Temos a linha de base da medição do desempenho, PMB, Performance Measurement Baseline, escopo, cronograma e linhas de base de custo integrados usados para comparação, para gerenciar, medir e controlar a execução do projeto. A linha de base do cronograma, Schedule Baseline. Schedule é agenda, uma linha de base de agenda do cronograma. A versão aprovada de um modelo de cronograma que pode ser mudada através do uso de um procedimento formal de controle de mudanças e que é utilizada como base para comparação com resultados reais. Tem a linha de base do escopo, Scope Baseline. A versão aprovada de uma declaração de escopo, estrutura analítica do projeto EAP e seu dicionário EAP associado que pode ser mudada com a utilização de procedimentos formais de controle de mudanças e usada como base para comparação com resultados reais. E por fim, a linha de base dos custos, Cost Baseline, versão aprovada do orçamento referencial do projeto, excluindo quaisquer reservas gerenciais, que só pode ser mudada através de procedimentos formais de controle de mudanças e usada como base para comparação com os resultados reais. Então é a baseline de custos. Essa última alternativa aqui. Questão 16. Paulo está à frente da organização da festa de confraternização da instituição na qual trabalha. A direção da empresa definiu um valor para a compra de presentes para os funcionários e por isso ele deverá se adequar a esse valor. Então vemos aqui a empresa definindo e o funcionário se adequando. Como especialista em gestão de projetos, Paulo associou essa situação a uma das técnicas de gerenciamento de custos com os recursos de projetos. Essa técnica é conhecida como paramétrica, 3 pontos, bottom-up, top-down ou análoga. Se veio de cima para baixo, ela se chama top-down. Uma estrutura de analítica de projetos pode ser criada através de várias abordagens. Alguns dos métodos mais comuns incluem a abordagem descendente, top-down, o uso de diretrizes específicas a organizações e o uso dos modelos de EAP. Uma abordagem ascendente, bottom-up, pode ser usada para agrupar subcomponentes. A estrutura da EAP pode ser representada de várias maneiras. Então esse é o único lugar no PMBOK que aparece a palavra top, quando vem de cima para baixo. Questão 17. Para o gerenciamento de projetos, no tocante aos custos envolvidos, é necessário levantar quais recursos serão necessários, além de estimar e controlar os orçamentos. O resultado dessa atividade é a preparação de um plano que acompanhará os custos do projeto durante sua execução. Uma das maneiras de visualizar essa atividade é uma representação gráfica denominada. Qual é o nome da curva? Nós vemos que o nome da curva pode ser S, C, B, X ou P. Vamos ver então nas perguntas norteadoras do exame presencial. Por se tratar de projetos, a utilização de ferramentas que permitem uma visualização imediata da situação,
a chamada curva S, em que os valores acumulados ao longo do tempo vão sendo plotados em um gráfico, podendo ser comparados rapidamente com os valores projetados, identificando eventuais discrepâncias de imediato. Então é a chamada curva S. Questão 18. Marcelo assumiu recentemente a gerência de um projeto de modificação de linha de produção industrial numa indústria química. Assim que iniciou seus trabalhos, precisou elaborar a estimativa de custos. Para isso, fez um levantamento da quantidade de recursos monetários necessários à execução das atividades elencadas no planejamento. Dentre as técnicas possíveis para esse processo, ele utilizou a paramétrica. Tendo essas informações como referência, assinale a alternativa que corresponde à descrição da técnica utilizada por Marcelo. Questão 18. A alternativa correta é a D. É a relação estatística entre dados históricos e outras variáveis para calcular uma estimativa para parâmetros da atividade como custo, orçamento e duração, assim como está preconizado no PMBOK. Alternativas erradas. Corresponde às reservas de algumas contingências para considerar os parâmetros de custos, de incertezas e também riscos inerentes ao objetivo do projeto. Não. Utiliza como base o custo de diferentes níveis de prioridade, com parâmetros mais altos e controlados em subsequentes relatórios de rastreamento de execução. Aqui parece mais uma baseline. Consiste em 3 estimativas, com o propósito de definir uma faixa aproximada para o custo de uma atividade, mais provável, otimista, pessimista e realista. Aqui parece a estimativa de 3 pontos, mas apresentam 4. Já não é. Utiliza os parâmetros de um projeto anterior e semelhante com base para estimar o mesmo montante ou medida para um projeto atual, considerando o cenário presente. Essa estimativa análoga. Então, a estimativa paramétrica é a relação estatística, dados, números, entre dados históricos e outras variáveis, para calcular uma estimativa para parâmetros da atividade como custo, orçamento e duração. Questão 19. Na reta final do projeto de construção de casas de um condomínio horizontal, a empresa incorporadora começa a convidar seus clientes para uma vistoria em suas futuras residências. Temos aqui no nosso bairro, são chamados predinhos. Tendo o contrato de compra e venda como referência e também o memorial descritivo do produto resultante do projeto, os clientes começam a reportar os defeitos encontrados, o que lá no direito chamamos de vício redibitório, só é percebido após a compra e em virtude dela, não causado pelo uso, mas sim já estava escondido no ato da compra. Como forma de organizar e priorizar o ajuste do maior número de ocorrências de não conformidade, o setor responsável pela qualidade deverá utilizar uma ferramenta que, segundo o PMBOK, é adequada para essa situação. Assinale a alternativa que corresponde a tal ferramenta. 19 é a letra 19E, diagrama de Pareto. Algumas informações sobre o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto serve para separar os poucos problemas de grande importância
dos muitos problemas de pouca importância. Por isso, falamos que separa os poucos vitais dos muitos triviais. Em suma, ele serve para separar as prioridades. Então, quando há um acúmulo de reclamações, utiliza-se o diagrama de Pareto. São ferramentas da qualidade com suas respectivas aplicações. Apareceu também aqui a Ishikawa, um diagrama de causa e efeito, a espinha de peixe, com os 6 M's. Os 6 M's são máquinas, mão de obra, método, matéria-prima, medidas, meio ambiente. O histograma encontra-se lá na matemática e na estatística. Dispersão, se existe correlação, mas se existe uma crescente de reclamações, separa-se o que é vital do que é trivial. Questão 20. Uma das áreas de conhecimento do PMBOK é a referente à qualidade no projeto. Nesse quesito, a equipe deve estudar o plano de gerenciamento da qualidade. A esse respeito, analise as afirmações a seguir. A questão 20, a resposta correta, é a letra B. B, 1, 2 e 4, tendo apenas a 3 como falsa. 1. O planejamento da qualidade deverá ser realizado em conjunto com os demais processos de planejamento. Sim. 2. O planejamento da qualidade deve identificar os requisitos e as especificações do produto do projeto. Certo? 4. O gerente de projeto deve controlar as não conformidades em relação aos padrões pré-estabelecidos. Correto. E a terceira, falsa, o escopo do projeto deve prever atividades não conformes do projeto em relação ao produto. Se não prevê, é o imprevisto. Se é o imprevisto, é o não conforme. Então, o escopo do projeto não contempla o imprevisto, por óbvio. Então, é 1, 2 e 4, letra B, respectivamente. Questão 21. O domínio das comunicações é uma das habilidades importantes no processo de condução de um projeto, devendo ser de conhecimento de todos os líderes da equipe. Sobre a importância da comunicação em projetos, analise as afirmações a seguir. Questão 21. A alternativa correta é a letra D. 1, 3 e 4 somente. A 2 é falsa. Vamos para a falsa? A liderança deve promover foco no planejamento dos requisitos estabelecidos pelos stakeholders. Não. Deve promover foco em todo o processo. Planejamento, execução, controle, encerramento. Então é falso, não é no planejamento. Vamos ver as outras. A 1 está correta. O gerente de projeto deve manter a equipe informada sobre o andamento do projeto. Sim. O processo de comunicação deve garantir o entendimento dos objetivos do projeto. Deve garantir. E o gerente de projeto transmite informações técnicas aos membros da equipe. Então a 1 tem a palavra equipe informada, a 3 tem a palavra processo de comunicação e a 4 tem a palavra transmite informações. Essas 3 estão corretas. A número 2, a liderança deve promover foco no planejamento. Não tem muito a ver com a parte da comunicação. Questão 22, anulada. Questão 23. O gerenciamento de riscos de um projeto de construção de imóvel industrial
inclui diversos processos que levam à identificação dos riscos aos quais ele estará submetido. Após identificados, ações devem ser adotadas a fim de que os riscos, caso ocorram, não venham a prejudicar o resultado do projeto. Tendo essas informações como referência, analise as afirmações a seguir referentes às estratégias adotadas para o gerenciamento dos riscos: prevenir, transferir, mitigar e aceitar. Questão 23, letra E, 1, 2, 3 e 4. Então, prevenir refere-se à tomada de ações focadas na redução dos efeitos dos riscos, trazendo o projeto de volta aos seus limites. 2. Transferir. Se a organização for incapaz de solucionar o risco, envolve um terceiro que o gerenciará e o assumirá. 3. Mitigar. Envolve a alteração do nível de risco, visando alcançar os objetivos do projeto, está diminuindo o risco. E 4. Aceitar. Significa tomar ações para a continuidade do projeto com a adoção de medidas de contingência. Então essas 4 estão corretas. Questão 24. A dificuldade em realizar a avaliação de riscos é maior quando temos um projeto de longo prazo. Portanto, nessa situação, é comum buscar apoio de mão de obra especializada, que é a parte da transferência, como forma de melhorar o gerenciamento das contingências. Também faz parte do aceitar. Eles estão interligados. Tendo essas informações apresentadas como referência, analise as características de riscos que devem ser apontadas no seu levantamento. 1. Natureza do risco. 2. Probabilidade de ocorrência. 3. Consequências da ocorrência. 4. Recursos necessários para a minimização de seus efeitos. Todas estão corretas. 23. Letra E, 1, 2, 3 e 4. Para o levantamento, a natureza do risco, probabilidade da ocorrência, consequência da ocorrência e recursos necessários para a minimização de seus efeitos. Risco deve ser previsto e gerenciado. Agora, o imprevisto, que acontece durante, isso não tem como prever. Questão 25. No planejamento de compras do projeto de lançamento de um novo produto dermatológico, a equipe utilizará o detalhamento das atividades para identificar as necessidades de aquisições de materiais, equipamentos e serviços. Uma vez identificadas as necessidades, os próximos passos serão relativos a estabelecer os procedimentos para efetivar as aquisições. Dentre as diversas possibilidades, uma delas tem como característica a preocupação com o escopo do projeto, de maneira que o serviço contratado assuma integralmente a execução de todas as atividades, atendendo às especificações pré-estabelecidas, sem prejudicar o escopo do produto e os limites definidos no planejamento. Tendo essas informações apresentadas como referência, identifique o processo que se refere a esse tipo de contratação. Alternativa correta, letra A, preço fixo. Vamos procurar em nossos materiais. As perguntas norteadoras não existem. No PMBOK, tipos de contrato. Contratos de preço fixo. Essa categoria de contratos envolve a definição de um preço fixo, total, para um determinado produto ou serviço, ou resultado a ser fornecido. Esses contratos devem ser usados quando os requisitos estão bem definidos,
e nenhuma alteração significativa no escopo é esperada. Há vários contratos de preço fixo, garantido, com remuneração de incentivo, com ajuste econômico do preço fixo, então é o preço fixo. Aos contratos de custos reembolsáveis, tempo e material. Os contratos por tempo e material, também denominados tempo e meios, são tipo híbrido, de acordo contratual com aspectos tanto dos contratos de custos reembolsáveis quanto dos de preço fixo. Costumam ser usados para aumento de pessoal, aquisições de especialistas e qualquer apoio externo, quando não é possível elaborar rapidamente uma especificação precisa do trabalho. Então aqui está falando preocupação com o escopo do projeto, de maneira que o serviço contratado assuma integralmente a execução de todas as atividades, atendendo às especificações pré-estabelecidas. Se é pré-estabelecido, já existe um valor, um preço, é o preço fixo. Questão 26. O processo de aquisições em um projeto pode se valer não apenas de estrutura de compras da empresa, mas de todas as suas outras capacidades, inclusive as produtivas. Essa possibilidade inclui a opção de produzir ou de comprar, make or buy, sendo essa uma análise conjunta da equipe e da empresa. Tendo essas informações como referência, analise as alternativas. A alternativa correta da 26 é a letra C, 1, 2 e 3, somente. Então a 4 está errada. Qual é a 4? Determinar se o projeto deve ser concluído internamente ou terceirizado. Não. Vamos lá então para as alternativas verdadeiras. 1. Buscar as melhores alternativas econômico-financeiras, visando reduzir custos ou proteger propriedade intelectual. 2. Decidir se os componentes necessários serão comprados ou fabricados internamente. 3. Definir se a equipe do projeto será treinada internamente ou haverá a contratação de uma consultoria externa. E a falsa, determinar se o projeto deve ser concluído internamente ou terceirizado. Questão 27. Fernando está gerenciando um projeto de lançamento de um novo produto na linha de estética capilar e, por conta das novas necessidades identificadas no mercado, uma solicitação de mudança foi estudada e aprovada. Porém, alguns stakeholders estão pedindo a retirada da solicitação de mudança. Por essa razão, Fernando deverá se reunir com esse grupo. Assinale a alternativa que corresponde ao encaminhamento que deverá ser tomado nessa reunião. A alternativa correta é a letra D. Ouvir e explicar o processo de gerenciamento de mudanças, tendo como referência o plano outrora aprovado. Estão erradas. Letra A. Aceitar a demanda apresentada e reverter as alterações imediatamente, atendendo às solicitações dos interessados. Não. Ignorar prontamente a demanda das partes interessadas e proceder conforme planejado e aprovado no início do projeto. Não também. Solicitar à equipe que interrompa os trabalhos até que o problema seja resolvido, analisando detalhadamente a demanda. Não. E negociar com o proprietário do projeto sobre a possibilidade de atender às solicitações dos interessados, aceitando a demanda. Também não. O contato é com os stakeholders. Ouvi-los e explicar a eles o processo de gerenciamento de mudanças, tendo como referência o plano que já está aprovado. Questão 28. Stakeholders são pessoas, grupos, empresas
órgãos governamentais, clientes, fornecedores, entre outros, que de alguma forma são afetados pela existência de um projeto. Suas necessidades, exigências e opiniões sobre o projeto devem ser consideradas. Tendo essas informações como referência, assinale a alternativa que se enquadra na característica relativa aos stakeholders e sua influência junto à gerência de projetos. A alternativa correta é a letra 28A. Devem ser identificados e ouvidos nas fases iniciais do projeto. Faz parte do planejamento. Não são partes afetadas plenamente satisfeitas ao final do projeto. Parcialmente sim, plenamente nem todos. Coparticipam da execução opinando no como fazer do dia a dia? Não. Atuam ativamente nas etapas de planejamento e execução? Não. Eles são os interessados e não os agentes. Exercem influência demasiada durante a execução das operações? Também não. Eles são identificados e ouvidos na fase inicial do projeto. Questão 29. Nicholas está à frente do projeto de desenvolvimento de software da loja virtual da empresa Vende Bem e está utilizando o método Scrum. Portanto, as atividades estão organizadas para a execução durante um intervalo máximo de 15 dias. Na metodologia ágil Scrum, esse intervalo é denominado de... Vamos procurar essa resposta. Esta reunião é normalmente realizada no primeiro dia da iteração e conta com a participação do proprietário do produto, da equipe de Scrum e do gerente do projeto. O resultado da reunião inclui um backlog de iteração, bem como premissas, preocupações, riscos, dependências, decisões e ações. É a única informação sobre Scrum que tem no PMBOK. Então vamos para as perguntas norteadoras, as questões norteadoras. Quais são os atores e suas respectivas responsabilidades na metodologia Scrum? Dono do produto, o Product Owner, é o responsável por definir o backlog, ou seja, a lista de tarefas que deverão ser executadas. O Scrum Master é o responsável por coordenar as atividades da equipe e potencializar as habilidades de seus integrantes. Seria o gerente. Quais as principais características da metodologia Scrum? São elas: Sprint. Trata-se do período de tempo dentro do qual a equipe executa um conjunto de atividades do backlog. Esse período de tempo é definido de acordo com as necessidades da equipe. Um sprint, bastante comum nessa metodologia, é de 2 semanas ou 15 dias. Daily Scrum são as reuniões que ocorrem diariamente. Equipes enxutas, normalmente a equipe não tenha mais do que 10 pessoas. Prioridades, as atividades constantes no backlog são definidas em ordem de prioridade. É framework. O Scrum é um framework, ou seja, é uma estrutura pronta baseada em um conjunto de funções e componentes pré-definidos com o objetivo de poupar tempo, evitar retrabalhos e garantir maior produtividade e qualidade no desenvolvimento de um projeto. Então, Sprint. E Sprint é a letra B de bola. Sprint. Na metodologia ágil Scrum, esse intervalo é denominado de Sprint. Questão 29. Sprint é o tempo. E a questão de número 30. Analise a imagem a seguir que foi recortada da tela de um projeto no Gantt Project. Tendo a imagem como referência, assinale a alternativa que corresponde à descrição correta.
A alternativa correta é a letra E. A atividade B é a atividade pai das demais atividades e é composta pelo tempo de execução das demais. Está errado. A atividade B é a atividade filha das demais atividades e é composta pela soma dos tempos das outras. Não. Quem é composto pelo tempo das outras é a atividade pai. As atividades B2, B3 e B4 são executadas simultaneamente, havendo interdependência entre elas. Não, cada um tem seu tempo. A atividade B possui correlação com as demais e é predecessora da atividade B4 pela conclusão, não concluindo a B5. E a atividade B é predecessora da atividade B5 e o tempo de conclusão de ambas coincide com a mesma data. Não, a B é o pai, todas as fases, e a 5 é apenas a conclusão. Então a alternativa correta é aí. Atividade B é a atividade pai das demais atividades e é composta pelo tempo de execução das demais.